Somente crer, tudo é possível. Feche os seus olhos. Inclina a sua face. Somente crer, tudo é possível. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Santo, santo, santo é o seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Pai. Bendito, bendito é o seu nome, grande Deus. Exaltado tu és, Pai querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, estamos tão agradecidos por Tua presença, Pai. Tu tens sido tão misericordioso conosco, Senhor. E mesmo sabendo, Pai, o crente que nós somos, o Senhor tem derramado tantas bênçãos no nosso meio. Nós só podemos Te agradecer nesta noite, poderoso Deus, por mais uma vez o Senhor cumprir a Sua palavra em nosso meio e se fazer presente aqui conosco. Pedimos que o Senhor continue conosco agora, Pai, através da Tua palavra,
que possa entrar aos corações, Senhor, de cada um que aqui está, a Tua palavra. E me ajude, Pai, a sair da frente, deixar que o Senhor tome o controle de todas as coisas. Tome cada espírito sobre Teu controle. Tome a mim, Senhor, por completo sobre o Teu controle. E faça segundo a Tua vontade perfeita nesta noite, Pai. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a vida de cada um, nossos irmãos. Graças a Deus, Ele sempre cumpre a sua palavra. E mais uma vez Ele se faz presente. E nós sabemos que quando Deus se faz presente em um lugar, como Ele sempre tem se feito presente em nosso meio, é porque Ele quer fazer algo. Deus não junta um povo em vão, diz o profeta. Sempre tem algo que Ele quer realizar. E o resultado disso depende unicamente de nós, de crermos, né? Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 20, do 24 até o 31. Deus abençoe os irmãos da internet. Deus colocou em meu coração como tema para esta noite: Deus tem paciência com o eleito. Nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, ver sobre isso essa noite, que Deus tem paciência com seus escolhidos, com seus eleitos. João capítulo 20, do verso 24 em diante. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê a minha mão, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Senhor nosso Deus, entregamos em Tuas mãos a continuidade deste culto. Nós lemos a palavra e estamos, Senhor, esperando o Teu Espírito Santo revelar ela a nós nesta noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Eu creio que cada um de nós que temos aceitado a Cristo, em algum momento da nossa vida, nós temos agido como Tomé. Uma hora ou outra, de alguma forma, por algum motivo, nós acabamos não crendo em certas coisas, em algumas coisas, talvez não em toda a palavra, mas em algumas coisas da palavra. E um dos maiores motivos, às vezes, é a nossa própria condição. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos que não somos capazes de alcançar aquela promessa ou aquilo que Deus disse que é nosso, porque nós olhamos e pensamos que não somos dignos. Então, de certa forma, em algum momento da nossa vida nós acabamos duvidando. Mas sabe, eu estava meditando sobre essa passagem. Tomé, ele duvidou.
mas ele não deixou de ser um escolhido do Senhor Jesus Cristo. Jesus, com toda a sua paciência, apresentou-se e disse: olha, Tomé, o que é que você quer? Você quer ver o furo dos pregos aqui na minha mão? Olha aqui, veja. Jesus não estava junto com os discípulos quando Tomé disse isso, mas ele é onisciente. Ele disse: precisa tocar no meu lado? Vem aqui e toque então. E não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus poderia ter simplesmente dito: olha, ele não creu, eu não vou mostrar nada para ele, porque o que ele tem que fazer é crer e deu. Mas Jesus teve paciência, porque ele era um eleito, ele era um escolhido. E nós vamos encontrar no decorrer das Escrituras que todos os discípulos duvidaram e descreram da ressurreição. Todos eles. Enquanto eles não viram Jesus, as mulheres falaram e eles duvidaram, nós vamos ver. Então, irmão, se você por algum motivo alguma vez duvidou de alguma coisa da palavra, saiba que você não foi o primeiro. E Deus sabe disso. Ele sabia disso. Por isso tem algumas coisas que ficaram na palavra para nós sabermos. Sabe que quando você duvidou, alguns têm alguma dificuldade para crer e entender que Jesus é o próprio Deus, e passam por muitos anos lutando contra isso, mas chega um momento que Deus se revela e Ele mostra que é. E tem outros que Ele nunca se revela e nunca mostra. Mas se é um eleito, pode passar quantos anos for, ele vai chegar o momento que ele vai se revelar. Agora, esses dias atrás, teve um batismo ali em Pissarras, de um homem que ele é marido da minha tia. Faz 6 anos que ele conhece a mensagem e ele não cria de jeito nenhum. Não tinha o que fizesse ele crer, foi explicado, eu expliquei, pastor Joelson explicou, eu creio que até o pastor Jorge já pregou para ele, porque ele trazia a minha tia aqui um tempo atrás, e não adiantava. Mas chegou o dia que Deus tinha marcado de abrir o entendimento dele, que foi pregado e ele creu. E Deus deixou 6 anos ele duvidando, mas chegou um dia que ele abriu o entendimento. Então você vai ver que Deus tem paciência. O irmão Marcos está aí, ele pode dizer para vocês quantas casas ele já foi pregar a palavra e explicar: olha, Jesus, ele é o mesmo Deus, e explicando: olha o profeta. E quantos que creram e quantos que disseram: não é assim, eu não creio e não quero. Alguns foram várias visitas e falando, a grande parte eu creio que está aqui, que creram dessa forma, e outros simplesmente não creram. Mas se está predestinado para isso, Jesus tem paciência. Aí você vai ver na mensagem Hebreus capítulo 6, parte 3, o profeta diz assim sobre Tomé, parágrafo 64, veja, Tomé, depois da ressurreição, Tomé não creu. Ele tem muitos filhos hoje, o profeta está dizendo, mas Tomé disse: não, eu terei que ter alguma evidência, eu terei que colocar as minhas mãos no seu lado e meus dedos nas suas mãos, antes de eu crer nisso. Não importa o que você diz. Veja, ele estava completamente fora da ordem escriturística. O profeta está dizendo que ele estava fora da ordem escriturística, dizendo: eu só creio se eu ver. O profeta está dizendo que ele estava fora, mas vamos ver o que ele vai dizer depois. Fora da ordem escriturística, exatamente. Então, você tem que crer nisso. Então ele disse: eu tenho que ter algum tipo de evidência para provar isto. Aí ele diz assim no 65: e Jesus apareceu, ele é bom. Venha, Tomé, se é isto que você deseja, bem, aqui está. Você pode ter isto. Esta é a maneira que somos. Nós dizemos: Senhor, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que gritar, eu tenho... siga em frente, eu vou dar isto. O profeta está falando. Sabe, se algumas pessoas precisam de evidências para crer e são eleitos, o profeta disse: ele vai dar isso. Porque é o que eles precisam para crer. Tomé era o que ele precisava, de uma evidência para crer. E chegou o momento que Jesus chegou e deu a evidência dele, porque ele tinha que crer, ele tinha sido predestinado para isso. Então, essa é a maneira que somos. Dizemos: Senhor, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que gritar, siga em frente,
e eu vou te dar isto, ele é bom. Assim ele tocou sua mão em seu lado, e ele disse: ó, meu Senhor e Deus meu. Você vê que a revelação desce na hora. Tomé já chamou ele de Deus. Quando ele chegou, ele disse: não, é ele mesmo, meu Senhor e Deus meu. Ele estava duvidando, mas Jesus chegou e disse: é isso que você precisa? Então está aqui, você tem, agora você não precisa duvidar mais. E ele disse: agora Tomé, você creu depois que viu, mas quão maior é a recompensa de quem não tem nenhuma evidência e mesmo assim crê nisto. Aí está você, é aonde devemos chegar. Quão maior será a recompensa dos que não viram, mas mesmo assim creem nisto. É um ato de fé aceitarmos isso, diz o profeta. Então ali estava o Tomé, ele precisou, mas Jesus veio e disse: olha, será que é o que você precisa? Então eu vou te dar o que você precisa, porque se você é um eleito, irmão, o que você precisar, ele vai te dar, porque você tem que crer. Se você foi predestinado para crer, não importa quanto impedimento o diabo coloque na tua vida, vai chegar o momento que vai crer. Muitos vêm para a igreja, aceitam a palavra e não crêem no profeta. Passam anos sem crer no profeta. Mas chega o momento que Deus, com toda a paciência ali, ele todo dia na igreja, ouvindo, e ele diz: não estou conseguindo, não estou entendendo, mas ele está com o coração sincero. Chega o momento que Deus se revela a ele, e ele crê. Por quê? Porque ele tinha que crer. Ele foi predestinado para isso, você foi predestinado para isso, não tem como mudar o curso disso. Então ele tem paciência até o momento que ele sabe exatamente o que ele precisa fazer ou apresentar na minha e na sua vida para que eu e você creiamos nisso. Não importa o que seja, se eu e você estamos com um coração bom, sincero, ele vai apresentar para nós. Se é evidência, ele vai dar. Se alguém precisava saber se Deus está aqui, uma profecia, ele já deu. É assim que ele trabalha. Se alguém duvidava e pensava: será que é Deus mesmo que está aqui? O que está acontecendo? Então Deus vem e fala através da boca da irmã. E fala sobre algo que eu tinha preparado, que ele colocou no meu coração, e ela não sabia disso. Os louvores foi entoado todo nesse sentido e ninguém contou para ninguém o que ia ser pregado hoje. Então, se não é Deus, eu não sei o que é, irmãos. Mas Deus faz. Tudo que é preciso para mim e você crermos, Ele proveu. E Ele vai apresentar no momento certo. Agora você vai ver que a paciência de Jesus com os discípulos, vamos ver Lucas capítulo 8, versículo 9 e 10. Quando Ele falava às pessoas, da mesma forma que é pregado aqui, nós estamos em um monte de pessoas. Mas alguns entendem e outros não, quando é pregado. Alguns entendem tudo, outros entendem só um pouco. Mas sabe de uma coisa? Os discípulos também não entendiam tudo que Jesus falava. Quando ele chegou, pregou aquela parábola do semeador, os discípulos não entenderam nada. Não entenderam. E eles chegaram então com Jesus no versículo 9, diz assim, ó: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? Aí no versículo 10 ele disse: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para outros, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí você vai ver, quando a parábola foi pregada, os discípulos também não entenderam nada. Naquele momento eles não entenderam, mas depois eles vieram e perguntaram. Então Jesus falou: olha, para vocês é dado a entender, porque vocês foram escolhidos para este momento. Eu vou explicar para vocês o que significa essa parábola, porque vocês estão com um coração sincero. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitos vêm, cada um sabe a condição que vem, mas a maioria das pessoas vem, quando conhece algo diferente, não vem com a intenção de conhecer, mas vem com a intenção de criticar. Aí Deus não vai revelar mesmo, porque os fariseus perguntavam todo momento para Jesus e Jesus não revelava para eles. E falava mais isso e aquilo, e ele continuava falando por parábolas e não entendia. Mas quando nós chegamos com um coração sincero, a fim de aprender, então ele diz: a vós é dado a entender os segredos do rei.
Talvez nós passamos muito tempo, não estou dizendo se você teve alguma dificuldade para crer, não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas talvez nós passemos muito tempo vindo, olhando com um olhar crítico sobre aquilo. Mas quando nós paramos de olhar dessa forma, então Deus se revela. Ele começa a olhar e diz assim, não, agora você parou de criticar e você realmente quer entender, então agora eu vou mostrar para você como é que funciona. Sabe, talvez Tomé tivesse pensado, mas por que só eu não vi? Todo mundo viu e só eu que não, será que Jesus gosta menos de mim? Estou só fazendo um quadro, não estou dizendo que ele pensou isso, mas talvez, não sei. Aí Jesus veio no momento certo e falou, ó, eu estou aqui, se era isso que você queria, eu estou aqui, agora deixe de ser incrédulo e seja crente. E sabe, se nós precisarmos de uma evidência, se nós precisarmos de alguma coisa, ele vai chegar e apresentar e dizer, olha, é aqui, é isso que você precisava? Então está aqui. E você pode crer a partir de agora. Mas a vós é dado a conhecer, ele disse, os mistérios do reino. Mas aos outros é falado por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Aí ele começa a explicar qual é a parábola. Aí ele diz assim, esta pois é a parábola, no versículo 11 em diante. A semente é a palavra, ele estava falando sobre... vamos ler do começo do versículo 4 em diante, para que todos possamos entender. A parábola do semeador, ele disse, ajuntou-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra que o pastor falou de manhã? Ouvir não quer dizer que você escutou, mas quer dizer se você entendeu. E aí ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Se alguém entendeu, ninguém tinha entendido nada, mas quem foi perguntar foi os discípulos. E então ali onde nós vemos, eles vão perguntar, ele disse, a voz é revelada. Então, vamos lá pro 11. Ele diz assim, ó, esta é, pois, a parábola a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salvem crendo. A Bíblia não diz que quem crê e for batizado será salvo? Então o diabo vem, ele quer que tire, porque se você crê, você vai ser salvo. Então ele tem que tirar. São pessoas que ouviram, receberam a palavra, mas depois o diabo vem lá fora e usa até outras pessoas e diz, olha, não é bem assim. Você começa a dar ouvido e de repente saiu. E depois que você descrê, não tem salvação. É quem crê que é salvo. Vamos no outro. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Sabe, tem muitos que até recebem e creem, e dizem, não, é isso mesmo, glória a Deus, é isso que nós cremos, e depois sai. E quando o negócio fica pesado, porque a vida, o profeta diz, nós não estamos num piquenique, nós estamos num campo de batalha, quando o inimigo se levanta, não era isso, porque o Deus que eu queria servir não me deixa ter problemas, e não consegue lidar com aquilo, sai fora. Então ele está explicando para os discípulos, no 14. E aqui caiu entre espinhos, essas são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então essa que cai nos espinhos. São pessoas que realmente receberam a palavra, creram, e você vê que eles prosperaram. Eles tiveram riquezas, os deleites da vida, os cuidados da vida, a riqueza sufocou e não conseguiram produzir frutos. É isso que Jesus está explicando.
Então foi essa que caiu entre os espinhos. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com... Todas essas outras coisas que aconteceu com as outras sementes também veio para você. Mas sabe de uma coisa? Aquela que cai em boa terra, mesmo que tenha espinho, porque nós também somos prósperos quando estamos com Cristo. Os cuidados da vida e os deleites da vida também nos atingem se nós estamos na palavra. Mas sabe de uma coisa? Dá fruto com perseverança, não é amolecendo no primeiro obstáculo. São esses. Aí ele diz, um coração honesto e bom. Sabe, é aquele que veio para receber a palavra porque deseja algo mesmo, um compromisso com Deus. Deseja algo a mais de Deus. Não veio, olha, eu vou como é ensinado, vem aí, Deus vai te abençoar e tudo. Não, não é só isso. É um coração honesto e bom, alguém que deseja algo sério com Deus e então dá fruto, mas é com perseverança. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Vai ter aflições? Vai. Vai prosperar? Vai. Mas a prosperidade, se não tiver Deus, ela pode te tirar do caminho também. Mas quando você está com um coração honesto, bom e com perseverança, todas essas coisas você consegue superar isso. Amém. É disso que ele está falando. Então ele começa a explicar para os discípulos, olha, vai ter pessoas assim. Com paciência, começa a explicar. É assim que vai para frente. É assim que prossegue no caminho. Ele está pregando para os discípulos. Um coração bom, um coração honesto e que persevera. Que a Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer Ele. Não é só conhecer e parar por ali. Mas nós temos que prosseguir. Então, perseverança. Ele está explicando. Tem que prosseguir. Agora, você vai ver que isso acontece na vida de todos os que aceitam a Cristo. Primeira coisa, felicidade, porque você conseguiu encontrar o escape na hora que quando você descobriu que você estava condenado. Você descobriu que você estava em problemas e que o diabo estava no teu pé e que a tua vida ia diretamente para o inferno sem Cristo. Então você reconhece que Ele é teu Salvador, aceita Ele e você tem muita felicidade nisso. Você entra num estado de felicidade, como é que eu posso dizer, de desencargo de consciência, digamos assim, porque você descobriu que tem um Salvador, mas o deserto vai chegar. E aí começa o problema, e então aquela que caiu lá na pedra não vai dar, não vai conseguir, mas quando cai em terra boa, persevera. Isso é Jesus quem está dizendo. Vai perseverar. O problema veio, mas você continua. Sabe, a situação ruim chegou, mas você vai continuar. Porque você é um crente. E não tem como mudar o pensamento de um crente, você crê. Não tem como dizer para você, olha, você tem que deixar de crer, você não vai conseguir. Se você quiser não crer mais, você não consegue, porque aquilo está em você. Agora, vai ter um momento que você não vai entender e vai dizer assim, meu Deus, mas eu não consigo crer. Olha, Tomé também não. E Jesus chegou e disse para ele, o que é que você precisava mesmo, Tomé? Era tocar aqui? Pode vir. O que você precisa? Mas você vai ver uma coisa muito importante, irmãos, que aqueles discípulos, eles tinham intimidade com Jesus. Esse era um ponto principal para eles. Eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, e quando eles não entenderam, eles podiam chegar aos pés de Jesus e perguntar a Ele, porque eles eram amigos de Jesus. Então eles tinham intimidade, eles podiam chegar e dizer, Senhor, o que é que dizia aquilo? E ele ia explicar com toda a paciência para cada um deles o que significava aquilo. Só tem um jeito de ter intimidade com Jesus. Vocês sabem? Ninguém tem intimidade com a esposa em qualquer lugar, não é? É um momento só dela e do esposo. Nós também temos que ter intimidade com ele. Sabe, esses dias o pastor disse aqui, se você não tem a revelação, peça para que Deus te dê. Você vai lá no seu quarto, só você e ele, ora e pede para ele. Não é feio você dizer, Senhor, eu não tenho essa revelação, eu não consigo entender. Peça que ele vai te fazer entender. Mas se você dizer, olha, eu não creio dessa forma, eu não quero me misturar, ele não vai revelar mesmo.
Sabe, ele não vai chegar e colocar, não, você é obrigado, não. Ele vai esperar até que você chegue e diga, Senhor, eu quero entender. Me ajuda a entender, Senhor. Aqueles discípulos, olha, nós não entendemos o que é que diz. Então ele pegou e explicou para eles. Eles tinham essa intimidade com ele, eles podiam chegar e perguntar. E eu creio que o cristão, ele tem que ter essa intimidade. Você pode chegar e dizer para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo entender. Sabe, um bom professor é aquele que explica quantas vezes for preciso. Você está lá na escola e você diz, eu não entendi, o professor, não tem problema, vamos. Ainda que os outros já sabem, tem que ouvir tudo de novo, mas ele vai e explica novamente. Porque o objetivo dele como professor é que os alunos dele aprendam. Quantas vezes você já viu o pastor dizer, se alguém não entendeu, eu explico de novo. Sabe, isso é Cristo. Se precisar, explica de novo, ele ia. E aí Deus tem paciência, se você não entende, e de repente, se você não está conseguindo entender, você precisa de ajuda, Deus vai prover o irmão Marcos para ir lá na tua casa te explicar. Porque ele olhou e viu que você tem um coração bom e sincero, e você realmente quer aquilo. Mas tudo depende da forma que nós estamos chegando, porque os religiosos chegavam diante de Jesus Cristo, todos eles, e interrogavam Jesus muitas vezes, e ele nunca revelou nada para eles. Porque a Bíblia diz que eles estavam sempre tentando Jesus, ver se pegavam ele algum erro. A intenção deles não era aprender, a intenção deles era criticar Jesus. Então, quando nós chegamos com a intenção correta, então ele se revela. E ele começa a explicar, ó, é assim. Sabe, você não estava entendendo? Eu vou fazer de uma outra forma que você vai entender agora. E aí você começa a entender. E aí a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, obrigado, Mateus 11, versículo 25 até o 30. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, Pai, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Então, se você recebeu a revelação, meu irmão, é porque Ele quis revelar para você. Não é mérito de ninguém, não é mérito do evangelista, não é mérito do pastor, não é mérito nem do profeta. Quem revela é o Filho. E se você obteve a revelação, foi porque o Filho quis revelar para você. Porque antes da fundação do mundo, Ele predestinou pessoas, filhos dele, que seriam revelados nesse tempo. E o que for preciso fazer para eu e você recebermos essa revelação, Ele vai fazer. Sabe, então você pode pedir para Cristo, não tenha medo. Nós estamos baseando na Escritura. Se você precisa, eu li, o profeta falou isso. Você quer uma evidência, você quer alguma coisa, você precisa de alguma coisa, então peça para Deus, porque se você é um eleito, Ele vai ter paciência e vai te revelar. Agora não deixe o diabo dizer para você que é porque você não entende, você não é um eleito, que isso é uma mentira. Sabe, os discípulos não entenderam nada quando Jesus disse que quem não comesse a carne e o sangue dele, não teria parte com ele. 70 foram embora, ficou só os 12 sem entender nada. Eram eleitos, não eram? Eles falaram, vocês não vão embora por quê? Eu disse, nós também não entendemos. Mas nós vamos ir para onde? Só tu tens palavra de vida eterna. Sabe, então não entender não quer dizer que não é eleito. Você vai ver, vamos para frente, Lucas capítulo 24. Diz assim, no versículo 9 até o 11. Quando as mulheres foram lá no túmulo e Jesus tinha ressuscitado e não tinha ninguém. Agora você vai ver que ele diz assim, E voltando do sepulcro, elas encontraram o anjo e disse, olha, ele ressuscitou, porque assim convinha que ele ressuscitasse. E elas voltaram e foram contar para os discípulos, olha, nós vimos um anjo e disse que Jesus ressuscitou. E voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e outras que com eles estavam, e que diziam estas coisas, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareceram como desvario e não creram. Eles também não creram, quando foi só contado para eles. Eles olharam e disseram, olha, nós não cremos, vocês viram, mas nós não acreditamos. Eles precisavam da evidência.
Mas Jesus, ele foi lá e se apresentou para eles. Aí você vai ver que 2 discípulos iam no caminho de Emaús. Diz, olha, Jesus morreu e agora o que nós vamos fazer? Nós não sabemos mais, nós pensávamos que era ele, que era o nosso rei, que ia remir aqui o povo, e ele morreu, e Jesus se aproximou. Eles falando de Jesus, Jesus se aproximou. E a Bíblia diz que enquanto Jesus se aproximou e conversava com ele, o coração deles ardia pela palavra que Jesus estava falando. Mas mesmo assim eles não conseguiram ver que era Jesus. E aí você vai ver que Jesus, com toda a sua paciência, ele começa a pregar para eles. Algo que ele já tinha pregado antes. Aí você vai ver no versículo, vamos ler do 25 em diante. Aí Jesus disse assim, ó, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Sabe, Jesus tinha ficado 3 anos e meio junto com eles, pregando para eles. Jesus tinha dito para eles, convinha que ele fosse entregue nas mãos do sacerdote, morresse e ressuscitasse no 3º dia, e ele teve que ressuscitar e vir explicar tudo de novo para eles. Ele disse, vocês estão demorando, entendeu? Eu vou explicar. E ele começa lá de Moisés, que Moisés disse que Deus levantaria um profeta igual a ele, e vai para Isaías, e começa a explicar todas as Escrituras para eles, e o coração deles ardendo, e eles não viam. Porque eles estavam cegados para não ver. E então quando ele entrou e convidaram ele para ficar, porque estava muito boa aquela presença ali, ele entrou e quando ele partiu o pão, eles reconheceram. Mas ele não teve que pregar para eles o caminho inteiro? Eu não sei, não lembro agora, creio que o profeta diz quantos quilômetros eles andaram ali, conversando e Jesus pregando para eles de novo. Agora o que eu estou tentando dizer nessa noite, irmão, é que o diabo tem vindo na mente de muitos para dizer que se você não está conseguindo crer ou não entender, você não é um eleito. Agora você vai ver que todos os eleitos, chegou um certo momento que eles não sabiam o que fazer. Chegou um momento que eles olharam e disseram, mas eu não estou entendendo. O profeta disse um dia para Bilipô, você crê, você entendeu? Ele disse, eu não entendi. Disse, mas se você não entendeu, você crê que é assim, que é desse tipo, mesmo sem entender? Eu creio, então tá bom. Agora chegou um momento que você vai olhar e vai ver que os apóstolos não creram. Os discípulos não creram, Tomé não creu. E mesmo assim Jesus chegou e disse, o profeta disse, é isso que você precisa, ele é bom e ele vai dar o que você precisa. Às vezes nós cremos nele para ser salvo, mas não conseguimos crer para ser curado. Nós cremos nele, às vezes, para cura, mas não conseguimos crer nele para ser liberto de algo que nos atrapalha a vida inteira. O que precisa para isso? O que precisa para que nós consigamos crer nisso? O profeta diz na mensagem, o caminho provido para a cura, por Deus para a cura, ele disse que a fé, ela não é a cura. Mas se você tem fé para que a cura divina existe, alguém crê que a cura divina é verdade, é de Deus, existe cura divina? Então, se você crê que na cura divina, você pode trocar sua fé pela cura, disse o profeta. Porque você tem fé para crer nisso, mas você não tem fé para receber. Em algum momento, muitas pessoas, quando o profeta veio, eles não criam em cura divina. Mas depois que começou a ser apresentadas as evidências, passaram a crer. E depois eles começaram a formar o corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? No começo eles não criam. Sabe, se você, alguma coisa aconteceu na tua caminhada, não pense, irmão, que você vai ficar para trás porque você não conseguiu crer em tal coisa. Eu quero dizer isso com toda certeza, irmão, você não entender ou dizer eu não consigo crer nisso, isso não te deixa fora do plano de Deus se Ele já te colocou antes da fundação do mundo. Agora, se Ele não colocou, não tem como. Eu conheci certas pessoas um tempo atrás, que eles aceitaram e receberam com alegria, e quando chegou um dia, foi um parente meu lá visitar, e eles chegaram e começaram a pregar para ele, olha, você quer saber de uma coisa? Esse aí não é o profeta, eles estão dizendo aí, mas não é, ele é João Batista, que fala em Malaquias. Mas eles estavam lá e dizendo que criam, e não creram, e não conseguiram continuar, e caíram. Mas quantos que não creram, não conseguiram crer no profeta, até certo momento, e depois Deus revelou?
porque estava predestinado. Então, uma coisa que eu creio que nós temos que ter em mente, irmão, para não deixar o diabo trabalhar na nossa vida, é que não é porque você não entendeu, ou não é porque até certo ponto você não conseguiu crer, que você está fora do plano de Deus. Por que você continua indo? Por que você continua participando? Por que os apóstolos continuaram com Jesus Cristo quando eles não creram? Eles não entenderam e eles pensaram, mas agora está difícil para nós crer nisso, nós vamos ter que comer a carne dele e beber o sangue dele. Como é que nós vamos continuar com isso? Olha, está chegando um tempo, irmãos, que daqui a pouco nós vamos olhar uma coisa e vamos dizer assim, mas isso aí é meio difícil de eu conseguir acreditar nisso aí. E aí? Só tem um que pode dar revelação. Esse é o Filho. É só Ele que pode dar para mim e para você a revelação. Se Ele não der, não tem quem vai conseguir fazer isso por mim e por você. Mas agora, se Ele te predestinou para ser isso, não vai ter como ser outra coisa. Porque não tem como mudar o plano de Deus. Não tem como mudar. Olha, eu conheci essa mensagem desde que eu nasci quase. E eu levei quantos anos para Deus me chamar, e quando eu aceitei, eu não consegui crer em muita coisa não. Mas sabe de uma coisa? Um dos nossos problemas, digo do meu, é que a gente quer começar lá do final para cá, né? A gente quer aprender. Esses dias eu disse para o irmão ali na casa dele, a gente quer começar a casa pelo teto, e não é assim. Então nós começamos pela base e aprendemos a crer na palavra, e depois nós podemos colocar o teto que não tem perigo. Você pode aprender o que é a base do Evangelho, e depois você pode ir lá para os selos e, sabe, primeira, segunda puxada e todas essas coisas, que só dá confusão às vezes na nossa mente quando nós não entendemos. Nós nos impactamos com a mensagem e queremos entender tudo, e não tem como. Você não consegue, a revelação ela vem aos poucos. Se você veio pela primeira vez na igreja, o que você tem que entender é que Jesus Cristo é teu Salvador. É isso. Agora, se você não conseguiu entender alguma coisa, espere e diga, chega em casa e diga, Senhor, eu não estou entendendo, mas sabe, alguma coisa está me chamando ali, eu quero entender o restante. Olha, você vai entender que Ele é teu Salvador, depois você vai conseguir entender que Ele liberta a tua família junto com você. Depois você vai entender que Ele também cura. E assim você vai tendo uma sucessão de revelação. É aos poucos, um dia é isso, senão nós vamos ter uma congestão. E quando nós queremos aprender tudo de uma vez só, tem problema. E sabe qual que é o problema de querer aprender tudo de uma vez só? Nós queremos ensinar tudo de uma vez só também. Aí nós chegamos e nós olha, mas você sabia? Você não conhece a mensagem? Não. Mas o profeta pregou o primeiro selo. O que ele quer saber de primeiro selo? Ele nem sabe quem é Jesus ainda. Nem sabe que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Aí nós vamos pregar para ele a terceira puxada. Dá confusão para mim e para ele também, porque eu não vou conseguir explicar, porque ele não vai entender nada. Eu vou deixar ele mais confuso e ele vai olhar e dizer, não é para mim isso aí. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu já fiz isso. A gente se empolga, né? A gente quer ensinar e às vezes vai ensinar uma coisa que nem a gente não sabe o suficiente, porque é um tempo de caminhada. O pastor ensina porque é pastor, né? Mas nós vamos pegar e vamos meter, não, mas você sabe de uma coisa? Você vai apresentar um Cristo que salva, um Cristo que tira todo o pecado da vida das pessoas. Você vai receber quando você chega, um Cristo que vai te tirar do sufoco, é isso que você quer receber quando você está em problema. Então não procure saber outra coisa, procure daquele Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é isso que você precisa para o momento. Sabe, eu quero perguntar para você, o que você precisa nesse momento? Você está em problemas? Então procure um Deus que te tira do problema. Você precisa de cura? Procure o Deus que cura. Queira Ele na sua vida agora, mas não vá procurar o Deus lá do Apocalipse, dos mistérios de João e tudo mais, que você vai pegar aquele dragão lá que ponharam lá da ONU e vai começar a dizer que é a besta do Apocalipse. Que tem muita gente dizendo. Sabe por que será que esse povo diz que aquele dragão é a besta do Apocalipse? Se eles viessem da base para frente, eles conseguissem entender as coisas, não ia chegar nesse ponto. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho medo, irmão, que alguém da mensagem pense a mesma coisa. Será que tem alguém que pensa? Daí não dá, né?
Mas nós precisamos conhecer esse Jesus como ele é o Filho de Deus, aquele que dá a revelação, aquele que deu revelação para você, que te trouxe até aqui. Você conhece ele nisso? Então continue conhecendo. O que falta para você? O que você precisa para Jesus se revelar para você? O que você precisa para crer na cura divina? É isso que você precisa? Então peça a Ele. Se precisa de evidência, Ele vai te dar uma. Sabe o que eu achei muito interessante? Eu já repeti umas 2, 3 vezes, eu vou falar de novo. A irmã contando o testemunho, eu creio que foi a irmã Vitória, lá na vigília. E ela disse, sabe de uma coisa, irmãos? Eu tinha um problema no meu olho, eu não lembro que problema que era, só que eu não tinha fé para ser curada. Eu não conseguia crer que eu era curada. Eu orei e pedi para Deus, porque eu já tinha consultado com vários médicos e não tinha solução para a medicina. E eu vi o profeta dizendo que isso é possível, que eu podia orar e pedir para Deus, para que Deus me curasse através da medicina então, porque eu consigo crer que a medicina me cura. Mas eu não consigo ter essa fé para crer que Deus vai me curar. E ela orou e os médicos não tinham nenhuma solução. Ela foi no próximo médico, o médico achou a solução. E o problema foi resolvido. Sabe, então se ela não podia, teve outro dia, nós fomos na casa, o irmão Renato estava junto com a irmã, e a irmã disse, olha, eu tenho que passar por uma cirurgia, mas eu morro de medo de cirurgia, e é uma cirurgia delicada, eu não queria passar pela cirurgia, e nós oramos por ela, e Deus curou ela. Então uma queria passar pela cirurgia, a outra não queria, mas foi Deus que fez os dois. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo, irmão, nós não podemos limitar a Deus e dizer, olha, assim, não, mas a palavra diz que eu tenho que crer, então eu tenho que ser curado, e você começa a se martirizar, e o diabo dizer, você não tem fé para cura, você não é um eleito, você não consegue. Mas sabe de uma coisa? Você pode crer que Deus pode dar solução de outra maneira, então peça para Ele. Não fique insistindo numa coisa que você está só se machucando com aquilo, e o diabo vai dizer para você, sabe de uma coisa, por que você não consegue? Porque você não é um eleito. Aí você olha para as Escrituras, os discípulos também duvidaram. Sabe de uma coisa? Até Jonas duvidou. Ele foi lá e pregou e sentou debaixo de um pé de aboboreira, eu acho que é. Deitou lá e disse, agora eu quero ver essa cidade ser destruída. Duvidou que Deus podia salvar, ele pregou para ela ser salva. E Deus foi lá e salvou. Amém. Olha, Deus mandou o aviso, e então certamente essa cidade vai ser destruída, porque Sodoma e Gomorra foi avisado e foi destruído. Sabe de uma coisa? No dilúvio, Noé pregou, avisou e foi destruído. Então, certamente Nínive vai ser destruída também. Não foi. Sabe que o rei Acabe, Deus pegou e mandou o profeta e disse assim para ele, ó, vai lá, e disse para ele que ele vai morrer e a família dele toda vai morrer, porque o que ele está fazendo me desagrada. O rei Acabe, que a Bíblia, você sabe, você conhece a Bíblia, que ele irritou a Deus mais do que todos os outros reis. E Deus mandou o profeta Elias lá decretar a morte dele. E a desgraça na casa dele. Quando ele, um perverso, alguém que tinha virado as costas para Deus, trazido idolatria para dentro de Israel, ele se humilhou e jejuou e Deus mandou o profeta de novo lá. Você sabe de uma coisa, você não está vendo que Acabe está se humilhando e jejuando? Vai lá e diz para ele que esse mal vai vir, mas não vai vir enquanto ele está vivo. Vai ser depois que ele morrer, porque ele se humilhou perante mim. Agora você vê que um homem que tinha trazido idolatria para dentro de Israel conseguiu mudar aquilo que Deus tinha falado para ele, então quanto mais um justo como Ezequias. O profeta disse que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Ezequias tinha sido prometido, ó, vai morrer, ordena a tua casa, vai morrer. Ele orou e ganhou mais 15 anos. E sabe de uma coisa? Tem coisa que Deus disse para você que vai acontecer, mas se você orar com sinceridade, você pode mudar isso. Se você olhar para a palavra e dizer, meu Deus, nessa condição, eu estou em problemas. E se você orar com sinceridade, pode mudar. Olha, mas Deus disse, mas é lá para frente. E se você pode pedir hoje? Será que tem alguém que crê nisso de verdade? Você pode mudar o plano de Deus? Isso é mensagem. Pode mudar. O profeta diz, olha, não importa a condição que esteja. Pode ser a condição mais terrível, um país pode estar na condição mais terrível. Se o povo entrasse em oração com sinceridade, Deus muda o quadro. A nossa oração muda o quadro. E se, olha, você vai ver que lá,
Quando Jesus estava no casamento, e aí a mãe dele veio e fala com ele: olha, acabou o vinho. Ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Minha hora não chegou. Mas se a hora de Jesus não tinha chegado, por que ele transformou a água em vinho? Então? Ela saiu dali e disse: façam tudo o que ele disser para vocês. Ela continuou crendo. Ele disse: a minha hora não chegou, não é agora que eu vou começar o meu ministério, eu não vou fazer nenhum milagre hoje, porque não é a minha hora. Ela continuou crendo, ele foi lá e realizou o milagre. Será que não mudou? Ou será que isso é muito difícil para nós crer nessa noite? Será que é complicado para nós entender isso? Se você não consegue crer, eu digo para você: peça para Deus que Ele vai te mostrar. Porque se nós orarmos com sinceridade como um justo, nós podemos mudar o curso de Deus, que Ele já... Foi assim que o rei Ezequias fez. Ele disse: olha, você vai morrer. Ele disse: olha, mas eu fui um servo tão bom, eu fiz tudo o que era reto aos seus olhos. Tá bom, vou te dar mais 15 anos de vida. Ouviu ou não ouviu a oração dele? Agora eu pergunto: qual que é a diferença minha e tua nessa noite? Só porque nós não temos um reino nesse mundo, mas a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Será que um rei no reino espiritual não tem poder também para pedir e Deus mudar a situação? Será que nós ainda não conseguimos crer? Irmão, nós somos a noiva. Você entende o que é a senhorita Jesus Cristo? É aquela que tem o aval dele. Você pode pedir, você pode fazer no nome dele, porque você tem autorização para fazer. Isso é o que a esposa faz. Nós somos noiva, então o profeta disse: então, o cheque está assinado, o que é que você quer? É revelação? É só pedir. O filho dá. O filho não está aqui? Vocês estão entendendo que eu não estou confundindo ninguém, né? Será que nós está ficando muito complicado? Mas essa é a verdade, irmão, essa é a mensagem da hora. É para um povo crer naquilo que as pessoas nunca vão conseguir crer sem Ele. Mas se você tem Ele, então você consegue ver. Se você não está conseguindo ver, você peça para Ele te mostrar, e eu tenho certeza que Ele vai fazer, porque Ele já fez uma vez, e tudo que Deus faz uma vez, isso é eterno. Se você não conseguiu entender como Tomé e não crê, eu disse: olha, eu não consigo crer, é só se eu ver isso para mim crer. Ele vai fazer. Olha, talvez você vai dizer: mas aí é barganhar com Deus. Aí eu vou estar barganhando e Deus não faz barganha. Bom, se era barganha, Tomé barganhou e conseguiu. Ele disse: olha, é só se eu ver. Então, se eu ver, eu vou crer. Eu colocar minha mão, então eu vou crer. Ele disse: olha, sabe de uma coisa também? Está aqui. Você não conseguiu crer? Está aqui. Veja, deixe de ser incrédulo e seja crente a partir de agora. Então você vai ver que Jesus disse o que ele precisava, deu o que ele precisava. Repreendeu: olha, deixe de ser incrédulo. Está aqui. Seja um crente. Nós não viemos aqui, irmãos, para ser incrédulos. Nós estamos aqui para ser crentes. Para quê no que a palavra diz? Porque o que a palavra diz, nós dizemos amém. Se a palavra diz que isso é a verdade, então eu creio que isso é a verdade, por mais absurdo que possa parecer. Eu creio que você entende isso. Então você vai ver que Deus teve paciência, Ele revelou. Revelou para Tomé, revelou para os outros discípulos. Quando eles não entendiam, Ele chegava e explicava. Sabe quanto tempo Deus está tendo paciência com nós? Nós já estamos na longanimidade de Deus, nós já passamos nosso tempo aqui nessa terra. E Ele está tendo paciência com nós e dizendo: olha, é assim, nós temos que crer, você tem que crer, eu tenho que crer, para que nós possamos chegar nesse ápice e sair daqui. Daqui a pouco o negócio vai apertar tanto que nós vamos estar igual Noé na arca, não tem para onde correr, não tem para onde olhar, é só para cima. Nós vamos ser obrigados a olhar para cima e pedir o socorro que vem do alto. Mas sabe de uma coisa, nosso problema é que nós nascemos numa era de muita facilidade. Esse é o meu problema também. É muito fácil, hoje em dia, você conseguir alguma coisa. Se você quer saber alguma coisa, você corre para o Google. Olha, meu filho tossiu diferente. O que significa essa tosse no Google? Não vai orar.
Olha, mas eu preciso de um remédio, tem farmácia em cada esquina. O que mais tem é farmácia. Não precisa orar para crer que vai ser curado, porque tem a farmácia, tem o médico, tem o SUS, tem muita coisa que pode nos fazer fugir disso. Mas quando não tem mais jeito, quando os recursos acabam, às vezes quando nós estamos na condição, não tem mais jeito mesmo, aí nós olhamos para cima. Aí nós começamos a olhar e dizer, não, mas é só Deus mesmo. E aí eu pergunto, irmão, se nós conseguimos crer em Deus quando o médico diz que nós vamos morrer e nós não morremos, por que não dá para acreditar antes quando é só o sintoma fraquinho? Era mais fácil, não era? Não era mais fácil quando a dorzinha começa, você crê, não, Deus me curou e a dorzinha acabou, mas não, nós deixamos até a hora que o médico diz, não tem jeito, vai morrer, agora ou é Deus ou você morre, e aí você crê e pronto. Mas nós estamos sempre tendo que estar em apuro, e é por isso que nós vamos ter que passar pelo aperto. O pastor falou hoje de manhã, o aperto vai chegar, e aí nós vamos ser obrigados a crer, porque não vai ter ninguém para socorrer eu e você. Só vai ter um que nunca deixou de socorrer, e às vezes nós deixamos de pedir o socorro dele. Sabe de uma coisa, nós vivemos a vida inteira em apertos, nós vivemos o tempo inteiro em apertos, nós saímos de um problema, damos uma respirada, entramos no outro, e estamos sempre tentando fazer as coisas do nosso jeito. Olha, tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito. Olha, Deus, Ele quebra todos os protocolos, irmão. Não importa o que você acha que tem que ser, como que você... Não, vai ser da maneira que Ele disse que tinha que ser. Olha, Ele disse que nós teríamos que crer, eu não estou conseguindo crer, então Ele vai prover uma maneira de você crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ter que crer para conseguir isso. Se você não está conseguindo, irmão, não deixe isso passar, não deixe isso para trás, não diga, não aceite o diabo dizer para você que você não é um eleito, que você não vai conseguir. Busque isso dele, que ele vai revelar para mim e para você. Se nós precisamos, é só pedir para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu sei que essa é a verdade, eu sei que esse é o caminho, eu sei que a Tua palavra diz, mas eu não estou entendendo. Senhor, revela para mim, e Ele vai revelar, porque Ele já fez isso outras vezes, com os seus eleitos, Ele vai fazer mais uma vez. Talvez seja difícil um pouco entender, irmãos, eu creio que eu não estou deixando ninguém confuso, essa é a minha esperança nessa noite. Mas é assim, quando nós crer nesse Deus, nessa palavra, dizer, não, Deus disse, acabou o assunto, pronto, vai resolver. Vai passar dias, não sei quanto tempo vai passar, mas é crer na palavra e esperar o resultado acontecer. Agora nós precisamos dessa fé suprema para a hora suprema, não é? Aí o profeta diz na mensagem, caminho provido para a cura, por Deus para a cura, que se nós não tiver fé para ser curado, nós não temos fé para ser arrebatado. E sabe de uma coisa? Será uma coisa que tinha que animar nós e assusta. Já parou para notar isso? Quando lê, meu Deus, estou lascado. Se não tiver fé para ser curado, não tem fé para ser arrebatado. Eu não tenho fé, já começa dizendo que não tem. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe a maneira certinha de fazer, eu e você temos fé. Ele sabe prover a maneira certa de pegar você e deixar você chegar numa condição que você vai olhar e dizer assim, não, eu sei que Deus me curou, porque você não tem outra opção. E quando você menos percebe, você já teve fé para crer. Porque Deus sabe como fazer isso, porque foi Ele que fez cada um de nós. Ele nos conhece, Ele nos entende. Como diz aquele louvor, só Tu me entende, não me censura, embora eu sei que te aborreço. Olha, não é por causa das nossas falhas, não. Sabe, porque se fosse por causa de falha, Pedro estava fora. Tomé então nem conta, ele duvidou. Se fosse contar por isso, mas olha, ele sabia o que tinha naqueles corações ali. Sabe, ele sabia que depois de um Pentecostes não acontecia nada disso. Eu estou esperando um desses dias. Você está esperando esses dias? Onde o Espírito Santo vai descer e vai batizar a igreja inteira e acabou o problema. Sabe, aí você vai começar a olhar e ver que a cura é uma coisa normal entre nós. Você vê pessoas que nunca, olha, não tinha problema. Eu até hoje nunca tive de algo assim do médico, você vai morrer. Deus já me curou várias vezes, dores e coisas. Mas não é diferente um câncer para qualquer outra dor para Deus. Mas eu nunca cheguei na situação de dizer, meu Deus, eu vou morrer se Deus não me salvar. Eu nunca cheguei, mas você vai ver que pessoas chegam nessa situação, e quando o negócio fica feio, crê. Se desespera, mensagem de desespero, então crê, e Deus chega e entra em cena e faz. Então Deus sabe a maneira de fazer com que eu e você
creiamos na palavra dele. Se é preciso mostrar uma evidência, ele vai mostrar. Se é preciso deixar entrar em problema, ele vai permitir. Mas essa igreja que foi predestinada para esse tempo, vai crer na palavra do Senhor, toda ela. Tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Nós vamos chegar nesse tempo e Deus está trabalhando para isso, então você não se espante com os problemas, sabe? Quando você olha e diz assim, nossa, mas parece que está feia a coisa, está cada vez pior e os problemas vão vindo e você vê problema na vida de um e você ora junto com aquele irmão, o problema resolve, daqui a pouco está na tua casa e está vindo e está ficando cada vez mais, o cerco está se fechando e isso é para que nós tenhamos fé na palavra dele. Nós vamos olhar e vamos dizer, não, nós precisamos de Deus, nós temos que se desligar deste mundo. Ontem estavam louvando ali, dizendo que o cristão, as flores desse mundo perdem o encanto para ele. Quando nós perdemos o encanto deste mundo e olharmos só para Cristo, então acabam os problemas. Aí nós vamos ter, olha, eu já vou encerrar, irmãos, até me esqueci de olhar a hora. O profeta diz na mensagem Hebreus 4, se eu não estou enganado, ele fala sobre o descanso. Ele disse, quando nós entramos nesse sábado chamado descanso, então os nossos problemas acabam. Você começa a descansar e você sabe que Deus, Ele já fez tudo. Ele diz, as suas obras do mundo cessam. As suas obras mundanas. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou em 6 dias e no 7º Ele descansou. E aonde que a Bíblia diz que Ele voltou a trabalhar? Ele não voltou. Ele descansou. O profeta diz, quando nós entramos nesse descanso, as nossas obras do mundo cessam e você não volta mais a ter essas obras na tua vida, a praticar essas obras, porque você entrou no descanso. Cristo é o nosso descanso. Então você vai ver que os problemas vão vir e você vai olhar e vai dizer, não, mas tudo bem, porque eu estou em Cristo e Ele resolve todos os meus problemas. Aí nós não se apavoramos mais. Eu estou esperando esse momento, você também está? O momento que Deus vai coroar a igreja, o Espírito Santo vai descer e acabou problemas no nosso meio, nós não vamos mais se preocupar com uma coisinha aqui, outra ali, olha, será que é isso, será que é aquilo? O profeta diz numa mensagem, eu não lembro agora a mensagem, ele disse, olha, eu não estou nem preocupado com ordem da igreja, com doutrinas, não, eu estou preocupado com o Espírito Santo na minha vida. Sabe por quê, irmão? Talvez você vai dizer, poxa, mas então nós não temos que se preocupar com a ordem da igreja? O pastor pregou hoje cedo que nós temos que se preocupar com a ordem da igreja. Quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, o pastor não precisa ficar pregando toda hora sobre isso. Porque cada um cheio do Espírito Santo sabe como se comportar dentro da casa de Deus. E também quando você vê alguém que está chegando e que não sabe sobre isso, você não vai criticar, porque você entende que um dia você já foi como ele. Você também sabe que um dia você não conhecia, você começa a entender, você começa a olhar e dizer, não, olha, mas isso não tem problema, porque vamos orar por nosso irmão. Sabe de uma coisa? Talvez ele não tenha tido a revelação, eu vou orar para que ele tenha, mas você não perde o culto por causa disso. É o Espírito Santo. Ele disse, então eu não estou preocupado, às vezes nós se preocupamos com... Eu estou falando de mim, irmãos, eu estou falando isso de mim mesmo, de coração, Deus sabe o que é. Sabe, se preocupa muito com a ordem, sabe, eu já cheguei assim, mas isso tinha que ser assim, mas isso tinha que ser aquele outro. Mas sabe de uma coisa, se o Espírito Santo está na minha vida, eu paro de criticar as coisas. Eu começo a olhar e dizer assim, não, mas eu vou orar para que fulano também seja cheio do Espírito Santo e ele comece a agir diferente. Mas sabe de uma coisa, quando eu faço diferente, quer dizer que nem eu tenho. Eu estou dizendo que eu estou falando de mim, Deus sabe que isso é verdade. Então nós começamos a olhar e achar que é assim, que é daquele outro jeito, e achamos, e ouvimos quase todos os cultos, o pastor dizendo, Deus não está nem aí porque você acha. Ele não está nem aí. Agora, se nós estamos preocupados em ser cheio do Espírito Santo, irmão, você vai ver uma igreja poderosa. Uma igreja que vai olhar e vai entender, vai saber olhar e entender o irmão, e saber que o irmão tem fraqueza, vai saber olhar e dizer, ó, se está fora da ordem, tem um Deus que cuida, tem um pastor que é responsável, sabe, o que está... Não, eu vou me preocupar em ser cheio do Espírito Santo, para nós termos revelação. Então você não vai ter problema de começar a descrer do ministério que você foi colocado. Eu já vou encerrar essa série, agora é verdade. Mas sabia que o maior problema de Israel foi não crer
no profeta que Deus colocou para eles? O maior problema na caminhada deles no deserto foi porque eles sempre estavam criticando aquele ministério daquele profeta. O profeta fala na Hebreus 4, ele falou, olha, a única coisa que eles tinham que ter feito era recebido aquele ministério, crido no dom que Deus enviou para eles e acabou, mas eles ficavam criticando, cada falha que eles viam, eles criticavam. Agora você vai ver, irmãos, que Moisés, ele viu todas as vezes que eles criticavam, e eles iam para Moisés, olha Moisés, você isso, você aquilo, mas quando Deus resolveu acabar com o povo, ele não disse, esse povo, ele, como é que chama? Esqueci a palavra agora, tentou ou duvidou, me tentou por 10 vezes, ele não diz assim, esse povo duvidou e tentou Moisés por 10 vezes. Ele diz, esse povo me tentou e duvidou de mim por 10 vezes. Deus tomou para si, porque era o profeta, era a voz de Deus. Mas você vai ver que sabe o que um profeta verdadeiro, um enviado de Deus verdadeiro faz? Se colocou no meio. E disse, Senhor, não destrua, e começou ali a falar, aconselhar a Deus, porque o povo do Egito vai olhar e vai ver, Senhor, que esse povo, o Senhor tirou só para acabar no deserto, o que vão dizer desse Deus? E Deus falou, sabe que é verdade, eu não vou destruir. Eu vou mandar o meu anjo, porque eu nem vou no meio. Alguém quer andar sem Deus aqui? Eu creio que ninguém quer. O povo chegou numa condição dessa um dia. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar o anjo lá. Mas tinha um sacerdote que estava lá intercedendo. E o povo durou 40 anos porque o sacerdote intercedeu por eles. O profeta. 40 anos e foi caindo um aqui, outro ali, outro lá. Mas eles iam morrer tudo naquele momento ali. Deus ia matar todo mundo. Mas o sacerdote entrou no meio, intercedeu, o profeta. E eles ficaram 40 anos até cair todos. Sabe de uma coisa, irmãos? O que nós precisamos, eu vou dizer isso e vou encerrar com isso. Deus proveu tudo que nós precisamos para crer na palavra dele. Ele mandou seu filho, e ele disse que todo aquele que nele cresce teria vida eterna. Depois, quando o diabo entrou no meio e confundiu tudo e botou Jesus sendo segunda pessoa da Trindade, ele mandou um profeta colocando tudo em ordem. Depois ele pegou e enviou um pastor para apacentar a minha vida e a sua vida. E quando o pastor disse de manhã, que tem gente que diz, olha pastor, eu não tinha um pastor na minha casa, eu era um desses. Eu sei o que é não ter um pastor e você tomar atitude conforme vem no teu pensamento, porque você está começando e não sabe, eu comecei assim. Dali eu fui para São Cristóvão, os pastores não tinham como atender a gente lá, então era assim. Olha, eu creio que isso vai dar certo, Deus está no negócio, e pá, não tinha um pastor para aconselhar. Mas sabe de uma coisa? Nós temos. E agora eu pergunto, essa revelação que muitas vezes nós precisamos, só bastaria 5 minutos ali no escritório com o pastor. Mas sabe de uma coisa? O diabo nunca vai querer que você vá lá no escritório perguntar para o pastor. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer que você vá conversar com outra pessoa. E eu quero lembrar aos irmãos que eu estou falando de mim. Eu quero que isso fique registrado para que você talvez tome isso, por exemplo, e não permita. Deus tem graça e Ele sabe a intenção do nosso coração e não permite cair. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer você olhar e começar a criticar e achar isso e achar aquilo e não está entendendo e nunca vai perguntar para a pessoa certa. Vai levar para alguém que tem a mesma dúvida que você e você nem sabia. Mas o diabo sabe. Porque foi ele que colocou. Agora, quando nós queremos essa revelação e nós vamos pelo caminho certo, irmão, não tem como não dar certo. Se você precisa de uma conversa com o pastor, converse com o pastor e ele vai te fazer entender o que você não está entendendo. Se Deus não usar o pastor, ele vai usar outra pessoa. Ele vai usar o irmão Marcos, ele vai usar o irmão Guilherme, ele vai usar o irmão Alexandre, o irmão Renato, o irmão Juan, qualquer um. Numa conversa, talvez você nem esteja querendo saber sobre aquilo e aquilo vem à tona e você entende, porque você não está indo pelo caminho errado. Mas agora faz como o fariseu, que chegavam e criticavam e se reuniam e falavam, esse não é Jesus, nunca receberam revelação.
Não chega porque eles estavam olhando e perguntando, criticando, estavam chegando a Jesus da maneira errada, mas todos aqueles que chegaram na maneira certa em Jesus Cristo, Ele nunca recusou ajudá-los. E nessa noite, irmão, quero dizer para você com toda certeza, se você chegar da maneira certa em Jesus Cristo, que Ele está aqui nessa noite, Ele não nega ajuda para você. Deixe toda a crítica de lado, deixe todo o problema, todo o embaraço, tudo aquilo que o diabo tem lançado para você, e lance para Jesus Cristo, porque Ele disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, se estiver pesando alguma coisa sobre você, eu quero dizer para você que não é de Deus. Procure o caminho certo para deixar isso para trás. Deus tem a maneira. Quando se torna muito pesado, não é de Deus, irmãos, porque o meu fardo é leve, Jesus disse, e o meu jugo é suave. As lutas vêm sim, às vezes, mas Jesus estando junto, o negócio é diferente. Mas se começa a pesar para cima de nós, irmão, não é de Deus. E eu digo isso porque eu já passei por coisas assim. Começa a pesar, começa a brigar com você mesmo, e vai pesar, e se você não fizer da maneira certa, o diabo vai te tirar. Sabe, aqueles espinhos que crescem junto com a semente, você tem que ir até o filho, porque ele vai limpar, e aquele que deu fruto vai dar mais fruto ainda. Amém. Mas se você não ir até ele, ele não vai limpar. Ela vai sufocar e vai matar. Nós estamos num tempo de mostrar nossas cores. E eu creio que a primeira coisa que nós temos que ser sincero com nós mesmos, com cada um. Deus sabe, e os irmãos aqui são testemunha. Cada vez que eu tive problema com o irmão, eu fui até ele e falei: irmão, me desculpe, mas eu achei isso e aquilo errado e tal, eu quero que você me perdoe. E colocamos em pratos limpos e acertamos. Se nós não fizermos dessa maneira, irmão, então Deus não pode trabalhar no nosso meio. Porque a Bíblia também diz que aquele que nós perdoar os pecados, eles são perdoados, mas aquele que nós não perdoar também não são perdoados. Amém. Vamos ficar de pé, irmão, senão eu vou ir. Então, se você tem algum fardo sobre você nesta noite, o que foi que o diabo veio trazer, uma carga que foi colocada em cima de você, que não é de Deus, porque se é pesado, não é dele. Você pode deixar aqui nessa noite. E se você tiver que conversar com alguém, converse depois. Nós estamos chegando no final do ano. Mas não é só no final do ano que nós temos que acertar nossa vida e pedir perdão, é todos os dias. Mas já que se faz isso todo o tempo, então vamos pensar sobre isso. Eu quero deixar aqui aberta a oportunidade, se alguém desejar oração, seu pastor está aqui, ele ora por você. Se você tem um fardo, irmão, não precisa você contar aqui no microfone, pegar o microfone e contar para todo mundo, mas deixe ele aqui nessa noite. Porque o diabo não brinca, e nós não podemos brincar de crente também. Nós vamos precisar ser honestos, ter um coração honesto, bom e puro, para que essa semente dê frutos, como já tem dado, e a Bíblia diz que ela vai dar muito mais. Então fica aqui aberta a oportunidade. Se você tem um fardo que você quer deixar aqui, pode orar para mim, pessoal. Quanto ele... Glória a Deus. 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 Cadê o técnico? Glória a Deus. Aleluia. Seguindo a Jesus, passo a passo estou, em cada momento, muito feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar.
Na sombra de Cristo não temo andar, momentos e horas não vejo passar, pois quero só hoje um passo andar. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Vai solando aí, te agradecemos. Senhor, te agradeço por mais um ano de vida que o Senhor concede a irmã Laís e a irmã Luana, Senhor. Obrigado por o Senhor ter levantado essas irmãs e trazido. Foi o Senhor que trouxe para a sua presença. Quero que o Senhor cuide da vida delas, sustente na fé, dê saúde. Que o Senhor sustente suas vidas em Ti, guardando e livrando de todo mal. Que o Senhor cuide do futuro, porque está em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe a vida delas. Nós desejamos isso de todo o coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Te louvo pela vida da irmã Suzy, Senhor. Obrigado pela vida da nossa irmã. E o Senhor continue dando vitórias sobre vitórias e graça sobre graça, sustentando a sua fé. Meu Deus, vencendo todos os obstáculos e todas as barreiras, tirando do caminho tudo que possa vir para impedir, mas que faça dela cada dia uma cristã fiel, servindo ao Senhor ao lado do seu esposo, neste lar, juntamente com seu filhinho. Meu Deus, que a saúde esteja sobre ela, a mão do Senhor poderosa para sustentar a sua vida. Nós abençoamos a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Parabéns. Glória a Deus. Oh, meu Deus, mais um filho do Senhor que o Senhor tem dado, mais um ano de vida para ele. Senhor, é o Senhor que faz estas coisas. Nossa vida está em Tuas mãos. Nós não podemos, meu Deus, ter domínio sobre isso. Se chegou até aqui, foi a dádiva, a graça do Senhor. Assim como o Senhor tem sustentado a sua fé, que o Senhor continue dando fé suficiente, meu Deus, para ele vencer, meu Deus, os obstáculos, as barreiras no seu lar, na sua casa e na vida do seu pequeno filhinho. Que sustente, dando saúde e graça no seu trabalho. Meu Deus, ajude meu irmão. Nós abençoamos sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Pai, que pedido maravilhoso. Concede o desejo do coração da minha irmã, que concedas revelação sobre revelação. O profeta disse que todos os dias nós podemos nos ajoelhar e clamar por mais revelação. Que o Senhor conceda isso para minha irmã, que ela receba de Ti a sabedoria e a revelação que ela tanto quer. Que o Espírito de Deus te conceda, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, tua filha está representando aquela família que passou por aquele problema tão sério, meu Deus. É um trauma tão grande, Senhor. A perda de alguém repentina, sem estar esperando um acidente. Mas em nome de Jesus, nós oramos por aquela família com fé, Senhor, para que o Senhor conforte os corações. Conforta os corações. Tu és o Consolador. Tu és aquele que consola e conforta. Tu sabes que a minha irmã está representando aquela família. E nós oramos e colocamos o Senhor sobre todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, meu Deus. Que as nossas ajude meu irmão. Ele precisa de Ti, Senhor. Esta é a hora que o Senhor está operando. Estenda esta mão de poder sobre a vida do meu irmão. Que em nome de Jesus o Senhor sustente a sua fé. Que não haja abalo. Que o Senhor dê saúde. Que o Senhor dê graça. Que o Senhor tome na sua mão. Que o Senhor esteja na frente dele e de todas as coisas. Meu Deus, que o diabo não tenha poder, meu Deus, de interferir nesta caminhada do teu servo. Mas em nome de Jesus, que este grande capitão esteja ajudando meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sais almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Cadê o Jefferson? Está aí? Não veio? Senhor, eu levo minhas mãos e levanto diante do Senhor este pedido de oração. O Jefferson não veio porque está com problemas de garganta, Senhor. Mas o Senhor pode enviar o seu anjo da cura e curar o Jefferson, restaurar a sua saúde, tirar o problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos do Senhor, pela sua grande misericórdia, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos a vitória para o seu servo, em nome do Senhor. Nós queremos orar pela irmã Solange, Senhor. Não veio porque talvez não sei qual é o problema que houve, mas não importa, o Senhor visite ela agora com a bênção que ela precisa para dar a vitória necessária, meu Deus. Ajude a irmã Solange, Senhor, olhe para este pedido com carinho. Pai, nós oramos por Sara e por Diego também, que o Senhor faça uma grande obra. Pai, a irmã Daglimar está pedindo
oração pela salvação dos seus filhos. Que o Senhor conceda para nossa irmã, que o Senhor conceda para nossa irmã, que o Senhor salve, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor faça uma grande obra no lar da nossa irmã. É o que nós oramos com fé agora, Senhor. Ajude a irmã Simone, o irmão Dionei, concernente ao seu trabalho, que o Senhor estenda a sua mão para abençoar, como o Senhor tem feito até agora. O Senhor vai continuar cuidando dos meus irmãos, porque o Senhor é fiel. Ele deu testemunho ontem e o Senhor já confirmou todas as coisas para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu quero me unir com esta igreja agora. Queremos te pedir que toque no coração daqueles homens, para que essa energia seja ligada. Nós dependemos disto, Senhor, para dar prosseguimento às coisas aqui, meu Pai. Pode ser, meu Deus, que haja alguma coisa impedindo, mas nós queremos orar agora, para que todo impedimento saia neste momento, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor toque nos corações, e que esta semana seja realizado isso, para a glória do seu nome. Nós queremos deixar a sua casa mais bonita aqui, Senhor. Nós queremos deixar as coisas aqui tudo como o Senhor quer, meu Deus, o melhor que nós possamos fazer para o Senhor. Então entregamos isso em suas mãos. Eu entrego a vida dos visitantes, desses que vieram nos assistir, que participaram do culto conosco esta noite, meu Deus. Eu quero que o Senhor abençoe a cada um deles, meu Deus. Que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê vitória, que o Senhor conceda o que eles precisam e necessitam, que eles saiam daqui abençoados. E todos nós também sairemos com a tua bênção na mão. Pai, que nos dê uma semana abençoada, que o Senhor cuide de nós, cuide do trabalho de cada um, Senhor, cuide do trabalho de cada um, que o Senhor abençoe, que o trabalho seja próspero, que onde meus irmãos colocarem a mão, o Senhor esteja na frente. Cuide da família de cada um, cuide da nossa família, guarde nossos filhos, guarde a mente deles, que dentro do lar esteja o Senhor, que em cada lar Deus seja chamado à cena, que o diabo saia, que haja harmonia, alegria e a bênção do Senhor. Coloca por terra toda obra maligna. Nós nos dedicamos a Ti, Senhor, nossas vidas, em nome de Jesus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade.